Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos de 23 a 33. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que diziam não existir ressurreição, e o interrogaram. Mestre, Moisés disse, se alguém morrer sem ter filhos, seu irmão se casará com a viúva e suscitará descendência para seu irmão. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo se casado, morreu e não teve descendência. Deixou a mulher para o seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos eles, morreu também a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, pois que todos a tiveram? Jesus respondeu, estais enganados, desconhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Com efeito, na ressurreição, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, mas são todos como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Ao ouvir isso, as multidões ficaram extasiadas com seu ensinamento. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Alguém poderia perguntar assim, mas que ordem é essa que Moisés deu? Sim, Moisés deu essa ordem. E ela vigorou, não sei se ainda vigora em Israel até hoje, mas vigorou em Israel durante muitos e muitos anos, séculos. E consistia justamente nisso. Lá em Deuteronômio 25, de 5 a 10, nós encontramos essa ordem, que é para manter a memória e a descendência dentro da família. A ordem de casar-se era sempre entre os judeus. Então, o que nós vemos hoje é que, quando a gente tem uma família mesmo grande, né? Um primo que casa com a prima, né? Um meio-irmão, algo assim, a gente acha diferente, né? Até por todos os riscos de saúde que pode ter essa união para o bebê, etc. Isso é fato, nós conhecemos hoje. E com certeza essas coisas também aconteciam antigamente, mas ninguém via desta maneira. Para o povo manter-se um único povo, ou seja, israelitas, filhos de Abraão, era importantíssimo. Algumas mulheres acabaram furando essa regra, né? Alguns homens e mulheres furaram essa regra com uniões entre pessoas de fora, né? Os próprios reis já fizeram isso, tomando para si mulheres estrangeiras. Mas era algo não recomendado em Israel. Isso era tão importante que essa lei, vamos dizer assim, pastoral, não vinha de Deus. Isso não é um mandamento da lei de Deus,
mas é uma norma dentro do reino de Israel, dentro do povo de Israel, da cultura israelense, que um irmão casado que morresse sem deixar filhos, ou seja, ele morreu e a esposa não teve filhos, o irmão seguinte, o parente mais próximo ali, deveria tomá-la como esposa. Deveria tomá-la como esposa. O que acontece com Ruth, por exemplo, que era uma moabita e se tornou serva da sua ama, que agora de Noemi, que tinha ficado viúva e tinha ficado sem filhos também. Quando ela volta para Israel, ela tem posses, tem terra, tem tudo, né? E tem ela como filha ali. E já não como serva, mas como filha. E ela acaba se casando com um dos grandes ali de Israel, que inclusive as ajudam muito, agora me falha a memória o nome. Por quê? Por causa de um parentesco. Mesmo ela sendo estrangeira, na consideração de quem ela cuidava, cuidava de Ruth, ou vice-versa, né? Mas nessa consideração, a Lia se tornava o parente mais próximo, então deveria desposá-la, porque ela estava viúva. Ela era viúva do, entre aspas, irmão. Não era irmão de sangue, mas era irmão ali de raça, de Israel, de tribo. Então ele era aquele mais próximo para casar com Ruth. E assim fez, cumprindo essa lei que Moisés colocou no povo. Mas enfim, isso era só fumaça, pano de fundo para que eles tentassem pegar Jesus de alguma forma. Eles contaram uma história em que 7 irmãos se casaram com a mesma mulher e nenhum deles teve filhos com ela. Aí ela morreu também. Aí a pergunta é, e no céu, ela vai ser mulher de quem? Casou com 7? Como se dissesse assim, quero ver ele sair dessa, porque vai dar briga lá. Todo mundo vai querer reclamar ela. Veja, Jesus deixa claro que eles estão enganados. Eles estão num erro. E qual é o erro deles? Não acreditar na ressurreição. Não acreditar na ressurreição e não compreender as Escrituras. E Jesus diz isso para eles. Estais enganados, desconhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Com efeito, na ressurreição, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, mas são todos como os anjos no céu. Ou seja, eles não têm laços de casamento. Eu sou casado, amo minha esposa me ama, nós nos amamos, estamos juntos agora, né, gravando este estudo bíblico com você. Estamos juntos, casados há 15 anos juntos, há quase 20 anos. Mas casados há 15 anos, né? Se contar namoro e noivado, são 20 anos, né? E a gente tá junto assim, né? A gente não orava junto não, viu, gente? Juntos no sentido de relacionamento, né? Namoro, caminho de namoro, tem todo um processo na Canção Nova, né? Caminho de namoro, noivado, casamento. Então são 15 anos de casado. Mas no céu, nós não seremos casados. Nós vamos lembrar da história aqui, vamos lembrar, os padres nos ensinam isso, né? E quando a gente lê o Apocalipse, a gente vê que as orações que chegam até Deus dos santos falam da história vivida aqui na Terra. Então a gente vai saber o que viveu. E vai ter isso tudo como mérito, né? Como memória, melhor dizendo, da nossa salvação. A nossa história é marcada pela graça de Deus, pelo amor de Deus. Mas não vai ter laços de casados lá. Não tem. Toda a humanidade será como os anjos, tendo a Deus como seu Senhor que preenche tudo.
A aliança matrimonial aqui, a aliança celibatária aqui, em que Jesus é o esposo da alma, elas são complementares no entendimento de como será a nossa vivência com Deus no céu, que é o Senhor que desposa a humanidade e tem sua festa de núpcias. E nós, a humanidade, é a esposa, nós somos a esposa. Então, lá Deus preencherá tudo, todas as nossas necessidades. Então, nós amaremos muito profundamente aos outros, mas amando os outros, estaremos amando a Deus e amaremos a Deus em tudo. E a Ele mesmo face a face. Então não há necessidade de ter casamento. E Jesus está dizendo lá, não vai ter casamento, senão entre Deus e a sua esposa, que é a igreja. Então não vai ter casados lá, haverão casados. Esse foi o primeiro ensinamento que Jesus falou. É por isso que a igreja, quando casa alguém, diz que é até que a morte os separe. Serão fiéis até que a morte os separe. Uma vez que morreu, a pessoa que é viúva, ela pode casar-se novamente, se quiser. Tem muitas pessoas que não se casam de novo. Permanecem viúvas. Não quero ter outro marido, não quero ter outra esposa. Permanecem. E tem gente que se casa, mesmo idoso já. Conhece outra pessoa e se casa. Tá errado? Tá pecando? Não. Embora para muita gente, para muitas famílias, isso seja difícil de entender, de aceitar, né? Nossa, meu pai, será que ele não amava a minha mãe? Será que a minha mãe não amava meu pai porque agora se uniu com outro homem? Ou não tem nada a ver com a gente? Enfim, pode ter essas realidades? Pode ter essas realidades, mas aquela mulher, aquele homem viúvo, ele tem o direito e não está pecando se ele se casar com outra pessoa. Veja. Mas não é isso que Jesus tem em foco. Primeiro, Jesus corrige essa visão errada e depois Jesus corrige outra visão errada que é a respeito da ressurreição. Ele fala 2 vezes da ressurreição. Primeiro que quando ressuscitar não vai ter ninguém casado um com o outro. E sobre a ressurreição, já que vocês não acreditam, ele está dizendo na ressurreição, vocês têm que ler melhor a Sagrada Escritura. E é isso que ele está dizendo. Versículo 31. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos declarou? Olha só. Vocês não entenderam o que Deus disse? E o que ele disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Vocês não entenderam isso? É uma pergunta. E aí Jesus afirma: ora, ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Abraão, Isaac e Jacó. Vivos. Se nós acreditamos num céu, eles aqui, os saduceus, acreditam num céu, numa vida eterna, e não acreditavam, mas os fariseus acreditavam, né? Pelo menos isso. Acreditarão por quê? Por causa desta palavra. Veja, ali Deus está falando. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Deus, esse Deus aí que vocês estão dizendo, que vocês dizem que creem, ele não é Deus de mortos, não, de vivos. Ou seja, Abraão, Isaac e Jacó vivem em Deus. A ressurreição é algo real, concreto, verdadeiro. É claro, para nós, quando a gente fala em ressurreição, a gente só lembra de uma coisa: a ressurreição de Jesus, que é a prova magnífica para o mundo de que a esperança não é perdida, ela não é falsa, ela não nos engana. Ela é concreta. Ah, mas eu não vi. Mas as testemunhas que viram testemunharam a outros, que a outros e a outros, até chegar até nós. E quando você, de maneira mística, espiritual, tem uma experiência pessoal com Jesus através da sua sensibilidade, sim, mas é uma sensibilidade que ultrapassa só a carne. Ela vai na tua alma. E quem fez encontro pessoal com Jesus sabe o que eu estou dizendo.
Você é testemunha de Cristo ressuscitado, uma vez que ele se mostra claramente a você como Deus. E embora você não o veja o tempo todo, você não pode negar que esse encontro um dia aconteceu. É assim que nós testemunhamos Jesus ressuscitado hoje, com a nossa experiência com ele, pessoal, porque ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Vamos anotar no nosso diário Princípios Eternos, versículos de 29 a 32. Pode anotar todo esse trecho aqui. Ah, Jales, e essa ordem aqui que Moisés deu? Olha, vou ser bem sincero para vocês, eu não notei como ordem. Porque essa é uma ordem, vamos dizer assim, se fosse uma carta de Paulo, seria uma ordem pastoral. Os homens devem fazer isso, mas são coisas que mudam, culturais, não é uma ordem que vem do céu, do reino dos céus. Entenderam? Então não é algo que é uma ordem de Deus, posso dizer. Mas aqui temos o princípio eterno, versículos de 29 a 32. 29 a 32. Anota também no seu diário qual é a mensagem de Deus para você e como colocá-la em prática em sua vida. É novo aqui no canal? Então seja bem-vindo. Pode se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o seu like também, seu like evangeliza. Vamos fazer a Bíblia inteira juntos? Método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. Vamos aprendendo cada livro, cada dia. Começamos pelo Novo Testamento. O passo a passo eu vou deixar aqui para você na descrição deste vídeo, tá bom? E mais as sugestões que eu vou dar para você aqui no final desse vídeo de hoje. Se você quer mesmo participar ativamente, comente, leia os comentários e comente também aquilo que as outras pessoas estão falando para que a gente possa crescer juntos na fé. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós.